Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Hoje vamos falar sobre algo que pode revolucionar completamente a sua vida, usando os ensinamentos do homem mais sábio que já existiu, o rei Salomão. Você sabia que Salomão não pediu riquezas a Deus? Ele pediu sabedoria e, como consequência, recebeu tudo mais. Existe uma lição profunda aqui que a maioria das pessoas não compreende. Quando você olha para sua vida hoje, talvez se sinta como se estivesse andando em círculos, enfrentando os mesmos problemas, as mesmas dificuldades financeiras, os mesmos relacionamentos complicados. É como se você estivesse preso em um labirinto sem saída. Mas a verdade é que existe uma chave mestra para sair desse ciclo, e essa chave está na história de Salomão. A primeira coisa que precisamos entender é que Salomão não estava desesperado quando conversou com Deus. Ele não estava suplicando, chorando ou pedindo com desespero. Ele simplesmente reconheceu uma necessidade e fez um pedido consciente e maduro. Essa é a diferença entre a oração da sabedoria e a oração do desespero. Quando você ora a partir do desespero, você está dizendo ao universo: eu não tenho, eu preciso, eu estou em falta. Mas quando você ora a partir da sabedoria, como Salomão fez, você está dizendo: eu reconheço que existe algo maior do que eu, e eu quero me alinhar com essa força. A segunda lição fundamental de Salomão é sobre prioridades. Ele poderia ter pedido qualquer coisa: ouro, terras, exércitos poderosos, vida longa. Mas ele pediu sabedoria para governar bem o povo. Isso revela algo extraordinário sobre a mentalidade da verdadeira prosperidade. Salomão entendeu que se ele tivesse sabedoria, todas as outras coisas viriam como consequência natural. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora, como você pode aplicar essa sabedoria salomônica na sua vida prática? Primeiro, pare de pedir coisas específicas e comece a pedir capacidade. Em vez de pedir dinheiro, peça sabedoria para criar valor no mundo. Em vez de pedir um relacionamento perfeito, peça sabedoria para se tornar uma pessoa digna de um grande amor. Em vez de pedir saúde, peça sabedoria para fazer escolhas que honrem o seu corpo como templo sagrado. Salomão também nos ensina sobre o poder da gratidão antecipada. Quando Deus ofereceu a ele qualquer coisa que desejasse, Salomão primeiro agradeceu pela oportunidade e reconheceu as bênçãos que já havia recebido. Ele disse: tu fizeste grande misericórdia a teu servo Davi, meu pai. Essa é uma lição poderosa. Antes de pedir algo novo, reconheça e agradeça pelo que você já tem. O terceiro princípio salomônico é a administração sábia dos recursos. Salomão não apenas recebeu riquezas, ele as multiplicou de forma extraordinária. O reino de Israel nunca foi tão próspero quanto durante o seu reinado. Mas observe, ele não gastou tudo consigo mesmo. Ele construiu o templo, investiu na infraestrutura do reino, criou valor para toda a nação. A verdadeira prosperidade não é sobre acumular, é sobre fazer circular. É sobre criar valor para outros. Existe também a questão da paciência. Salomão levou 7 anos para construir o templo e 13 anos para construir o seu palácio. Ele entendia que grandes realizações exigem tempo, planejamento e persistência. Hoje vivemos na era da gratificação instantânea, mas os princípios da verdadeira prosperidade não mudaram. Grandes conquistas ainda exigem tempo, e a sabedoria está em plantar hoje para colher amanhã. Uma das histórias mais famosas de Salomão é o julgamento das 2 mulheres que reclamavam o mesmo bebê. Quando ele propôs dividir a criança ao meio, a verdadeira mãe preferiu abrir mão do filho para salvá-lo. Isso nos ensina algo profundo sobre discernimento. Às vezes, a solução sábia não é a óbvia. Às vezes você precisa estar disposto a perder algo no curto prazo para ganhar muito mais no longo prazo. Salomão também nos ensina sobre a importância da sabedoria prática. Ele escreveu provérbios sobre dinheiro, relacionamentos, trabalho, caráter. Ele entendia que a sabedoria não é apenas filosófica, ela é intensamente prática. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observa os seus caminhos e sê sábio. Ele estava dizendo: observe a natureza, aprenda as leis que governam a prosperidade e aplique-as na sua vida. O quarto princípio é sobre o poder das palavras. Salomão disse: a morte e a vida estão no poder da língua. Suas palavras têm poder criativo. Quando você constantemente reclama, critica e fala sobre escassez, você está programando a sua mente e o seu ambiente para a escassez. Mas quando você fala com sabedoria, quando suas palavras são construtivas e cheias de fé,
você está criando uma realidade diferente ao seu redor. Salomão também nos alerta sobre o perigo da arrogância. No final da sua vida, ele se afastou dos princípios que o fizeram próspero. Ele começou a confiar mais na sua própria sabedoria do que na sabedoria divina. Essa é uma lição crucial. Não importa o quão bem-sucedido você se torne, mantenha-se sempre humilde e conectado à fonte da verdadeira sabedoria. O quinto princípio salomônico é sobre a multiplicação através do ensino. Salomão não guardou a sabedoria para si mesmo. Ele ensinou, escreveu, compartilhou. E quanto mais ele compartilhava, mais sábio se tornava. Isso nos ensina que a verdadeira prosperidade cresce quando é compartilhada. Quando você ajuda outros a prosperarem, você cria uma rede de prosperidade ao seu redor. Agora, como você pode implementar esses princípios salomônicos na sua vida diária? Primeiro, comece cada dia pedindo sabedoria, não coisas. Diga: Senhor, me dê sabedoria para tomar as decisões certas hoje. Segundo, pratique a gratidão estratégica, reconhecendo as bênçãos que já possui, antes de pedir por novas. Terceiro, invista em conhecimento e capacitação pessoal, porque a sabedoria é o único investimento que sempre dá retorno. Quarto, seja paciente com os seus projetos de longo prazo, mas diligente nas ações diárias. Quinto, cuide das suas palavras como se fossem sementes preciosas, porque elas são. Sexto, mantenha-se humilde, sempre disposto a aprender, não importa o seu nível de sucesso. Salomão nos ensina que existe uma ordem divina para a prosperidade. Primeiro busque sabedoria, depois administre bem o que você recebe, compartilhe generosamente e mantenha-se sempre conectado à fonte da verdadeira sabedoria. Quando você alinha a sua vida com esses princípios, você não está apenas buscando prosperidade material, você está se tornando uma pessoa de caráter, capaz de manter e multiplicar qualquer bênção que receber. A maior lição de Salomão é que a verdadeira prosperidade começa na mente e no coração. Quando você transforma a sua forma de pensar, você transforma a sua realidade. Quando você busca primeiro a sabedoria, todas as outras coisas são acrescentadas. É assim que funciona a lei da prosperidade sábia. Você se torna próspero por dentro primeiro, e depois essa prosperidade interior se manifesta na sua vida exterior de maneiras que você nem pode imaginar agora. Mas existe um aspecto da sabedoria salomônica que poucos conhecem e que pode ser o diferencial na sua jornada. O princípio da sabedoria aplicado em tempos de crise, quando dois países vizinhos estavam em conflito e vieram buscar a mediação de Salomão. Ele não tomou partido de nenhum dos dois. Em vez disso, ele encontrou uma solução que beneficiou ambos e ainda fortaleceu o reino de Israel. Isso nos ensina que nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando parece que só existem opções ruins, a sabedoria sempre encontra uma terceira via, uma solução criativa que transforma o problema em oportunidade. Pense nas suas dificuldades atuais não como obstáculos, mas como oportunidades disfarçadas de aprender e aplicar sabedoria. Cada problema que você enfrenta é na verdade um convite para você se tornar uma versão mais sábia de si mesmo. Salomão enfrentou rebeliões, conspirações, ameaças externas, problemas econômicos, e em cada situação ele encontrou uma forma de não apenas resolver o problema, mas de sair mais forte do que antes. O sétimo princípio salomônico é sobre o que eu chamo de sabedoria relacional. Salomão sabia que nenhum homem é uma ilha. Ele construiu alianças estratégicas, manteve relacionamentos com outros reis, investiu em diplomacia. A rainha de Sabá viajou de muito longe apenas para conhecer a sabedoria dele. Isso nos ensina que a verdadeira prosperidade é sempre colaborativa. Você prospera quando ajuda outros a prosperarem. Você cresce quando facilita o crescimento. Na sua vida prática, isso significa que você deve investir tempo e energia construindo relacionamentos genuínos, não networking superficial, mas conexões reais, baseadas em valor mútuo. Pergunte-se: como eu posso agregar valor à vida das pessoas ao meu redor? Como posso usar meus talentos e recursos para resolver problemas reais? Quando você se torna uma pessoa que resolve problemas, você se torna automaticamente uma pessoa próspera. O oitavo princípio é sobre o que Salomão chamava de tempo para cada coisa. No livro de Eclesiastes, ele escreve: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Salomão entendia os ciclos da vida, os tempos de semear e os tempos de colher, os tempos de construir e os tempos de take. Muitas pessoas falham na vida porque querem colher quando deveriam estar semeando,
ou querem descansar quando deveriam estar construindo. Aprenda a discernir em que estação da vida você está. Se você está numa estação de semeadura, não se desespere porque ainda não vê os frutos. Semir exige fé, paciência e consistência. Se você está numa estação de colheita, seja grato e ao mesmo tempo prudente, porque depois da colheita vem o tempo de semear novamente. Se você está numa estação de poda, não se desanime com as perdas. Entenda que estão tirando de você o que não serve mais para fazer espaço para algo melhor. Oh, não. Princípio salomônico é sobre a importância da sabedoria financeira prática. Salomão não apenas recebeu riquezas, ele as administrou com maestria. Ele diversificou investimentos, criou rotas comerciais, desenvolveu indústrias. Seus navios traziam ouro de Ofir, suas caravanas comercializavam especiarias, seus artesãos criavam produtos de alta qualidade. Ele entendia que dinheiro parado é dinheiro morto, mas também sabia que investimentos imprudentes levam à ruína. Na sua vida pessoal, isso significa que você precisa educar-se financeiramente. Não basta ganhar dinheiro, você precisa saber como administrá-lo, investi-lo e fazê-lo trabalhar para você. Salomão diversificava suas fontes de renda, e você também deveria. Ele reinvestia parte dos lucros no crescimento do reino, e você também deveria reinvestir parte dos seus ganhos no seu próprio crescimento pessoal e profissional. O 10º princípio é sobre a sabedoria da generosidade estratégica. Salomão não era generoso apenas por bondade, mas porque entendia que a generosidade é um investimento de longo prazo. Quando a rainha de Sabá veio visitá-lo, ele a recebeu com honras extraordinárias, deu-lhe presentes valiosos, compartilhou sua sabedoria livremente. Como resultado, ela se tornou uma aliada e promotora do reino de Israel em sua própria terra. Isso nos ensina que você deve ser generoso não apenas com dinheiro, mas com conhecimento, tempo, conexões e oportunidades. Quando você ajuda alguém a crescer profissionalmente, quando você compartilha uma oportunidade, quando você oferece mentoria ou conselho valioso, você está plantando sementes que voltarão multiplicadas de formas que você nem consegue prever. O 11º princípio salomônico é sobre a sabedoria de manter-se, sempre aprendendo. Mesmo sendo o homem mais sábio da terra, Salomão continuava estudando, observando, questionando. Ele estudou plantas, animais, costumes de outros povos, tecnologias de construção. Ele entendia que a sabedoria não é um destino, mas uma jornada contínua. Na era da informação em que vivemos, isso é ainda mais crucial. Você precisa ser um eterno estudante. Invista pelo menos 30 minutos por dia, aprendendo algo novo relacionado à sua área de atuação ou aos seus objetivos de vida. Leia livros, faça cursos, participe de seminários, converse com pessoas mais experientes. O conhecimento é o único bem que ninguém pode tirar de você e que se multiplica quando é compartilhado. Finalmente, o 12º princípio é sobre a sabedoria do legado. Salomão não construiu apenas para si mesmo, ele construiu para as gerações futuras. O templo que ele construiu durou séculos. Os provérbios que ele escreveu continuam transformando vidas até hoje. Ele pensava além da sua própria vida, ele queria deixar o mundo melhor do que encontrou. Pergunte-se: que legado eu quero deixar? Como eu posso usar a minha vida para impactar positivamente outras pessoas? Não estou falando apenas de grandes feitos históricos, mas de pequenas ações diárias que fazem diferença. O professor que inspira um aluno, o pai que educa bem seus filhos, o profissional que resolve problemas com excelência, o amigo que oferece apoio nos momentos difíceis, todos estão construindo legados valiosos. A verdade é que todos nós temos um pouco de Salomão dentro de nós. Todos temos a capacidade de tomar decisões sábias, de criar valor, de resolver problemas, de construir relacionamentos significativos. A diferença está em reconhecer essa capacidade e desenvolver conscientemente esses princípios na nossa vida. Comece hoje mesmo aplicando pelo menos um desses princípios. Escolha aquele que mais ressoa com você neste momento da sua vida. Se você está enfrentando dificuldades financeiras, comece com a educação financeira. Se você está tendo problemas de relacionamento, trabalhe na sabedoria relacional. Se você se sente perdido na vida, comece pedindo sabedoria para discernir em que estação você está e qual deve ser o seu próximo passo. Lembre-se, Salomão não se tornou sábio da noite para o dia. Foi um processo, uma jornada de decisões diárias, de escolher a sabedoria em vez da facilidade,
o longo prazo em vez da gratificação imediata, o bem comum em vez do interesse pessoal estreito. E se ele conseguiu, partindo de um jovem inseguro, para se tornar o rei mais sábio e próspero da história, você também pode transformar a sua vida, aplicando esses mesmos princípios eternos de sabedoria e prosperidade. Mas existe uma parte da história de Salomão que poucos comentam e que talvez seja mais importante para você que está buscando uma transformação real na sua vida. O momento exato em que tudo mudou para ele não foi quando ele recebeu a sabedoria, não foi quando se tornou rico, mas foi quando ele tomou a decisão consciente de parar de viver como vítima das circunstâncias e começar a viver como co-criador da sua própria realidade. Quando Salomão assumiu o trono, o reino estava dividido, havia ameaças internas e externas. A economia estava instável. Ele poderia ter passado anos reclamando da herança difícil que recebeu do pai, culpando as circunstâncias, esperando que alguém viesse resolver os problemas por ele. Mas em vez disso, ele fez algo revolucionário. Assumiu total responsabilidade pela situação e decidiu que seria ele o agente da mudança. Essa é talvez a decisão mais importante que você pode tomar na sua vida hoje. Pare de esperar que as circunstâncias mudem para você começar a viver a vida que deseja. Pare de esperar que outras pessoas reconheçam o seu valor. Pare de esperar pelo momento perfeito, pela oportunidade ideal, pelo dinheiro suficiente. A sabedoria salomônica nos ensina que você precisa começar de onde está, com o que tem, sendo quem você é agora. O 13º princípio é o que eu chamo de sabedoria da ação imediata. Salomão não ficou anos planejando como seria um rei sábio. Ele começou a tomar decisões sábias imediatamente. O primeiro caso que chegou ao seu tribunal foi aquelas 2 mulheres disputando o bebê. E ele não disse: "Deixe-me estudar mais sobre julgamentos antes de decidir." Ele aplicou a sabedoria que tinha naquele momento e resolveu o problema de forma brilhante. Na sua vida, isso significa que você não precisa esperar ter toda a sabedoria do mundo para começar a tomar decisões melhores. Comece com a sabedoria que você já tem. Se você sabe que deveria acordar mais cedo, camine a mano. Se você sabe que deveria investir em educação, inscreva-se naquele curso hoje. Se você sabe que deveria melhorar um relacionamento, faça a ligação agora. A sabedoria cresce na prática, não na teoria. O 14º princípio é sobre a sabedoria da persistência inteligente. Salomão levou 7 anos para construir o templo, mas ele não construiu de qualquer jeito só. Paraterminal Rapida. Ele persistiu na excelência, mesmo quando era mais difícil e demorado. Ele importou cedros do Líbano, contratou os melhores artesãos, não economizou nos detalhes. Ele entendia que algumas coisas na vida não podem ser apressadas se você quer que tenham qualidade duradoura. Isso se aplica aos seus projetos de vida. Se você está construindo um negócio, um relacionamento, uma carreira, uma família, entenda que a qualidade leva tempo. Não tenha pressa de chegar ao resultado final se isso significar comprometer a excelência do processo. Salomão poderia ter construído o templo em 3 anos se tivesse usado materiais mais baratos e mão de obra menos qualificada, mas ele sabia que estava construindo algo que precisava durar gerações. O 15º princípio é a sabedoria da influência positiva. Uma das coisas mais impressionantes sobre Salomão é como ele influenciou positivamente todos ao seu redor. Seus servos eram leais não por medo, mas por admiração. Outros reis buscavam sua amizade e conselho. Pessoas viajavam de países distantes apenas para ouvir sua sabedoria. Ele se tornou um imã para pessoas de qualidade. Como Vocapod, Aplicar Iso. Torne-se a pessoa que resolve problemas em vez de reclamar deles. Seja aquele que oferece soluções em vez de apontar defeitos. Quando você chega em um ambiente e as pessoas ficam mais animadas, mais produtivas, mais otimistas, você está exercendo influência salomônica. Quando seus filhos, seus colegas, seus amigos se sentem inspirados a serem melhores depois de conversar com você, você está caminhando no mesmo princípio que fez de Salomão uma referência mundial de sabedoria. O 16º princípio é sobre a sabedoria do equilíbrio dinâmico. Salomão não era um workaholic, nem um preguiçoso. Ele não era um asceta, nem um hedonista. Ele encontrou um equilíbrio dinâmico entre trabalho e descanso, entre seriedade e alegria entre solitude e vida social. Ele trabalhava intensamente em seus projetos, mas também sabia festejar e se divertir. Ele era profundamente espiritual, mas também apreciava os prazeres legítimos da vida. Muitas pessoas falham na busca pela prosperidade porque vão para os extremos, ou trabalham tanto que destroem a saúde e os relacionamentos,
ou são tão equilibrados que nunca fazem nada extraordinário. A sabedoria salomônica está em encontrar um equilíbrio que seja dinâmico, que se adapte às diferentes estações da vida, que permita tanto a conquista quanto o desfrute dos resultados. O 17º princípio é a sabedoria da comunicação transformadora. Salomão não apenas era sábio, ele sabia comunicar sua sabedoria de forma que transformasse vidas. Seus provérbios são simples, práticos, memoráveis. Ele tem o dom de pegar verdades profundas e expressá-las de maneira que qualquer pessoa pudesse entender e aplicar. Desenvolva sua capacidade de comunicação. Não importa qual seja sua área de atuação, sua capacidade de se expressar claramente, de transmitir ideias de forma convincente, de inspirar e motivar pessoas através das suas palavras, será sempre um diferencial. Salomão influenciou gerações através da palavra escrita e falada.